Pessoal, boa tarde, quase boa noite. Obrigado pelo convite, Henrique. É um prazer estar com vocês. As apresentações anteriores foram muito instigantes, né? Eu achei super legal. Então, estou feliz de poder compartilhar com vocês. Cheguei agora há pouco, não pude acompanhar o evento, né? Bom, como tem 15 minutos, eu fiz uma apresentação mais ou menos rápida, né? Do trabalho que a gente vem fazendo, que une um pouco pesquisa com extensão e também um pouco de ativismo. A gente tem um projeto, vou falar de 2 projetos e vou falar um pouco do horizonte que se abre e as dificuldades a partir deles, né? Então, a gente tem bom, deixa eu apresentar mais um pouquinho. O meu grupo chama Colab, Colaboratório de Desenvolvimento e Participação. Eu sou sociólogo e meus 2 colegas que colaboram comigo são da ciência da computação. E a gente tem diferentes áreas, realmente é um mix, né? A gente tem alguns trabalhos, né? Esse trabalho Cuidando do Meu Bairro é um trabalho que é um projeto que a gente trabalhou com a execução orçamentária do município de São Paulo, em parceria com a Rede Nossa São Paulo, que é uma rede que envolve 600 organizações do município de São Paulo, que tem bastante capilaridade em todo o município. E um dos problemas das lideranças, dos movimentos sociais, é justamente entender o orçamento público, como ele é executado, se apropriar dele e fazer desse conhecimento, a partir desse conhecimento, fortalecer as suas demandas, a sua cobrança, né, para obter as melhorias para os seus bairros. O que a gente fez? Bom, aqui uns dados do orçamento, né, município de São Paulo, tem um orçamento de 38 bilhões, é o 3º maior orçamento do Brasil, né, perde para o Brasil e para o estado de São Paulo. Aí a ferramenta apresenta o mapa da cidade de São Paulo, com os gastos previstos e realizados, escolas, parques, praças, avenidas, etc. A gente fez um piloto na Zona Leste, e que foi baseado no diálogo com lideranças comunitárias e cidadãos da região. Coletamos informações sobre o uso da ferramenta, o entendimento sobre o orçamento público e a situação apresentada no local. Essa aqui é a ferramenta. Basicamente, ela faz o quê? Ela pega dados que são disponibilizados pela Prefeitura de São Paulo, da execução orçamentária, faz uma leitura textual e extrai os dados referentes ao endereço da onde estão sendo executadas as obras da Prefeitura de São Paulo. E aí, há uma sinalização com balãozinhos. No site tem uma legenda lá, e cada balãozinho é um estágio da execução orçamentária, né? Então, o vermelho está só orçado, o amarelo está atualizado, ou seja, alguma coisa mudou, né? Porque às vezes fica anos só orçado. Aí tem o verde, que é o que está empenhado, e o azul que está liquidado. Se coloca o mouse em cima, aí vai aparecer esses dados aí, que são os dados do próprio documento da execução orçamentária. Código o código do gasto, aí tem o órgão envolvido, o valor orçado, atualizado, o liquidado. Nesse caso, uma obra que já foi realizada. O órgão responsável e a estrutura do orçamento também, que a gente costuma explicar, né, que ele tem a função, a subfunção, e ele tem um programa relacionado a ela. E aí a pessoa ela pode entender um pouco mais como que é o orçamento, e a ideia é que ela possa também fazer uma caminhada no seu bairro e ver se aquela obra, aquela reforma realmente aconteceu, não aconteceu, se não aconteceu, por que não aconteceu, né? Enfim, pode ser que tenha pode ser que tenha uma fraude, tenha uma coisa que não foi bem executado. E aí a ideia do controle social direto, das pessoas se apropriarem, aproveitarem aquela percepção que elas têm do bairro, né, o trabalho da comunidade, com a questão da execução bem prática e concreta do orçamento, ou a não execução. Aí a legenda que eu falei. Então, a ideia é empoderar o cidadão para reivindicar seus direitos, promover a transparência do investimento público, combater a corrupção, controle social também, né, que é o controle que a sociedade pode oferecer através de forma complementar aos controles que o próprio Estado tem como instrumentos na sua estrutura administrativa, né? O cidadão ele tem essa função do controle social, e promover a eficiência nos gastos públicos. Aqui a oficina que a gente fez com lideranças de movimentos sociais na Escola da Cidadania, na Zona Leste de São Paulo, que é um espaço extraordinário, no subsolo de uma igreja, e eles envolvem 200 lideranças comunitárias da Zona Leste de São Paulo, que é uma área gigantesca de 3,5 milhões de habitantes. E a gente aproveitou, foi lá e teve contato com as lideranças, ensinou eles a ferramenta, aplicou um survey, fez um trabalho acadêmico também, foi uma pesquisa com financiamento, né, para a gente poder saber o impacto do uso de dados abertos num país em desenvolvimento. Estou falando bem rápido, gente, desculpa aí, porque 15 minutos, né? Depois você pode conversar em próximos dias aí, quem tiver interesse.
A minha colega Gisele aqui, que estava conosco, ela apresentou o orçamento, a ferramenta. Aqui é o código-fonte, quem quiser usar os dados, o código, usar em outra cidade, hackear, enfim. Aqui uma outra ação que a gente fez, né, que eu acabei juntando essa apresentação, que é a gente trabalhar também ensinar as pessoas a georreferenciarem dados, pegarem bases de dados que são públicas, georreferenciarem e atribuírem significado a essas bases, né? Então, isso é um trabalho que a gente fez também com a Prefeitura de São Paulo, essa com a Prefeitura, na verdade, a primeira não foi com o Poder Público, essa sim, com a Prefeitura de São Paulo, com lideranças de movimentos sociais, que estão juntos com alunos também da graduação, e a gente fez aqui, foi no laboratório LabMob, o laboratório da SP Trans, com um espaço bem legal no centro de São Paulo, e a gente usou ferramentas de software livre também, umas bases do município de São Paulo, e a gente discutiu também problemas bem objetivos da gestão pública. Eu também vou ter que agilizar isso aqui. Eu posso depois, em conversas paralelas, explicar um pouco mais detalhados, né? Mas a nossa ideia é fazer com que, nessas oficinas, liderança e movimentos sociais, juntamente com estudantes de diferentes áreas, eles possam entender o que é um dado aberto, o que é uma base de dados, como você pode importar uma base de dados, e você pode georreferenciá-la, como você vai entender, você vai atribuir atribuir para cada coluna de uma planilha uma característica, como você vai gerar uma visualização. Eu aqui não copiei visualizações, porque não falta de tempo mesmo, mas a gente também fez uma discussão sobre problemas da gestão pública também, com gente que trabalha na administração pública, a gente convidou, e a gente tem alguns alunos que faziam estágio da prefeitura, pessoal de movimentos sociais também que participou, conhece problemas que tem na relação aos serviços públicos. A gente fez uma dinâmica junto com a prefeitura para melhorar a qualidade de alguns serviços, fazer um diagnóstico a partir de dados. E a gente fez alguns painéis sobre, aí foi um deles, né, de um grupo sobre aí a parte tecnológica de acesso à informação, aí uma dinâmica que a gente usa para ver as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, o nosso trabalho com os dados, a ideia era fazer uma coisa multidimensional, aproveitando o conhecimento das pessoas, a realidade que elas vivem, ferramentas tecnológicas e um diálogo com o poder público. E terminar com algum produto, que seria o feedback dessa equipe, que gente que acabou de se conhecer. Aqui a gente tem lideranças, aqui o movimento Casa da Juventude de São Paulo, aqui o colega, esqueci o nome, ele é do movimento da Zona Sul de São Paulo, de hip hop, do Jardim Ângela, que é uma região bem perigosa de São Paulo. Mais algumas colegas, movimento social, movimento dos moradores de rua e os alunos nossos aí, né? Um exemplo que eles se conheceram lá, e a ideia nossa é que eles se conhecessem a realidade de um do outro, e a partir disso pudesse gerar algum conhecimento e alguma sinergia entre eles, alguma colaboração que a gente tem construído. A nossa equipe do Colab, faltou a Gisele, que estava lá, e tem mais alguns alunos que estão se juntando também, né? Agora, o que eu queria falar aqui é sobre os desafios. Quanto tempo eu tenho, Henrique? Tá, beleza, então consegui avançar bem. A primeira apresentação do Cuidando do Meu Bairro se refere a uma ferramenta que ela é legal, mas ela está numa outra fase agora, que a gente finalmente conseguiu dinheiro para isso, de transformar ela num aplicativo para smartphone, uma coisa mais interativa, né? A tecnologia que a gente usou hoje está obsoleta. A ferramenta não é mais uma grande novidade. Foi mais legal o aprendizado com o orçamento público. Fazer que as pessoas conhecessem o orçamento público e vissem como isso é algo bem concreto, né? E a gente quer transformar isso numa ferramenta que vai gerar para a liderança e movimentos sociais uma espécie de um relatório que você pode imprimir o que está acontecendo no seu bairro, comparar um subdistrito de São Paulo com outro, porque a gente sabe que tem bairros que tem as calçadas bonitinhas, tem bons serviços públicos, né? Asfalto, e tem bairros que não tem nem serviço de coleta de lixo adequado, né? Então, as pessoas têm que entender essa situação, comparar, e a gente quer fazer uma ferramenta que atenda diferentes tipos de públicos. Um deles, né, que finalmente a gente quer que saia disso, é atender as lideranças e movimentos sociais. Então, a gente está trabalhando para fazer uma coisa mais moderna, porque os dados abertos evoluíram muito mais. A questão do georreferenciamento é uma coisa que a gente ainda precisa capacitar mais pessoas para fazerem oficinas, para usarem as ferramentas e conhecerem de política pública também. Porque não basta você ter um conhecimento técnico se você não conhece a história que está por trás de uma base de dados. Por trás de uma base de dados de uma prefeitura, tem uma política pública.
E tem alguém tem que fazer essa tradução do que tá, qual que é a história dessa base de dados. E aí a gente tem que ter uma parceria com o poder público, tem que ter um estudante da área de humanas, tem que ter um aluno de ciência da computação, um aluno do colégio técnico, alguém do movimento social que está vivendo um problema. É isso que a gente está tentando fazer, reunindo esses diferentes atores para a gente promover esse conhecimento. Cada um vai contribuir com o seu conhecimento, a gente vai gerar algo novo. Então tem muitas oportunidades de aprendizado, né, de desconstrução das ferramentas, né, de um pouco daquela lógica do hacker mesmo, né, de a gente ficar mexendo, descobrindo coisas e compartilhando isso aí de uma forma colaborativa. Acho que todo mundo que conhece mais ou menos essa lógica, né? Agora tem os desafios, né? Então, dentro de falar, isso aqui tudo é legal, a gente está fazendo uma revolução lá, a gente recebeu muitos elogios, a Prefeitura de São Paulo está mudando a forma de publicar orçamento, porque, por causa da publicação ruim dos dados, 60% a gente não consegue geolocalizar. Então, a gente conseguiu influenciar neles. Então, legal que eles conheceram e a gente está influenciando os gestores. No entanto, quais são os desafios quando a gente fala de colaboração, quando a gente fala de levar as tecnologias para as pessoas, né? O primeiro deles, que é uma grande barreira, e a gente tem que dialogar com os ativistas dessa área, é de levar a internet para as pessoas com qualidade mínima. Então não adianta a gente ficar deslumbrado com isso, sendo que as pessoas têm uma qualidade de acesso à internet muito ruim. Em São Paulo, nos bairros periféricos, né, aqueles pacotes baratos. As pessoas usam também a rede para usos muito específicos, verificar e-mail, fazer uma pesquisinha, entrar no Facebook, né? Se for para usar um mapa, às vezes demora para carregar, ele vai dar um zoom, aí vai carregar, demora mais um pouco, a pessoa deixa a ferramenta de lado. Aí quando fica uma pessoa também que não tem tanta facilidade, que não, a gente para contrapor essa pessoa, a gente vai se referir, por exemplo, aos nativos digitais, que são os jovens que já nasceram no mundo digital, que eles têm mais facilidade. Mas as lideranças de movimentos sociais, muitas delas não têm a mesma facilidade. Então, se eles têm um equipamento velho, né, não tem uma conexão boa e já não usam muitas ferramentas, eles já desistem do uso. O nosso resultado na aplicação dessas ferramentas, né, que foram marcadas com muito entusiasmo dos participantes e muito interesse, foi um resultado muito ruim, na verdade, entre as pessoas com mais de 40 anos de idade. Eles não conseguiram fazer o exercício que a gente deu de localizar o investimento no bairro, entender o que estava escrito lá, comentar, né? Então a gente percebeu que a gente tem que trabalhar talvez com os mais jovens, talvez o orçamento público, quando a gente fala do orçamento a nível do local mesmo, talvez a melhor forma de comunicação, gente, não é no mapa, não é no computador, mas é imprimir e botar na porta da igreja, da associação de bairro, aí eles vão entender, né? Então a gente às vezes vai com muita sede ao pote, né? Com muita vontade de passar uma coisa, mas é muito para eles também. Acham legal, mas eles não vão usar, né? E a gente percebeu que o trabalho com as escolas, quer dizer, isso é uma hipótese, a gente não testou ainda, né? Mas trabalho com os jovens e com as escolas é um trabalho que tem muito mais retorno. E eles podem fazer uma ponte com outras pessoas, com o seu entorno, né? Então, esse é um dos desafios, né? Eu diria que outro desafio é a gente trabalhar com a partir de um outro viés, que é a colaboração mesmo, né? Trabalhar em equipe, interdisciplinar. Então, a gente tem que trabalhar na universidade, a gente tem que romper com o departamento, com curso diferente, professor de outra área. A gente tem que arrumar um jeito nessa estrutura de trazer as pessoas. Romper com essa separação entre a universidade e a sociedade, que a extensão fica uma coisinha pequena, um apêndice que não conta nada para a nossa carreira de professor universitário. A gente tem que valorizar a extensão, levar alunos de graduação para a extensão, dar aula junto na extensão, chamar a gente da população a participar junto, porque os alunos aprendem pra caramba, com isso a gente aprende também como docente, né? E fazer pesquisa isso também, aprender pesquisando, aprender orientado com um tipo de resultado, né? A nossa experiência, que eu sou do curso de Gestão de Políticas Públicas, que os alunos aprendem muito, vão muito além da teoria. Nada ensina mais que o mundo real, aplicar a teoria no mundo real. Então a gente percebe essa força que tem esse tipo de método, né, que é o aprendizado ativo, que eu acho que é isso que a gente tem que aprender com metodologia. Eu, quando venho num evento como esse, que eu acho super legal, a minha ideia é justamente ver, que nem o professor Cândido, né, que apresentou aqui antes de mim, né, como que ele trabalha com isso, né, qual que é o método que ele utiliza para poder vencer essas barreiras que eu citei aqui, né? Enfim, então eu acho que são esses os desafios e tem muitas oportunidades pela frente. Eu acho que a gente tem que aprender mais com os outros aqui. O Cândido está aqui, estava olhando lá, você está aqui no lá. A gente tem que aprender muito com os outros para a gente poder semear mais, né, essas experiências aí. Obrigado, gente. Obrigado, Jorge.